Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite e pela vossa participação. Quero também aproveitar o momento para agradecer a vossa confiança. O Santander é uma marca sólida e em 2020 teve um incremento significativo do volume de recursos sob nossa gestão. Tendência que se mantém em 2021. Obrigado mais uma vez. Este último ano foi verdadeiramente um ano atípico, não é novidade para ninguém, mas com isso reforçou a necessidade de planear e poupar para podermos encarar o futuro de forma construtiva. E acho que, sobretudo, demonstrou a importância de se ter uma visão de médio e longo prazo na poupança e nos investimentos. Diria que hoje a situação não se alterou muito. Mantém-se uma certa incerteza e, sobretudo, o contexto de taxas de juro zero nos depósitos. E por isso, o mote desta sessão, deste webinar: como rentabilizar as poupanças com taxa zero. E para nos ajudar a responder a estas e outras questões, iremos ter o painel com o Pedro Melo Castro, responsável de poupança e investimento do Banco Santander, e o Nuno Henriques, CEO da SAM, Sociedade Gestora de Fundos do Santander. Também vos convido a que durante a sessão coloquem as vossas questões através do nosso chat e que no final serão respondidas. E Nuno, começaria por ti. No último ano vivemos um pouco de tudo: pandemia, recessão, recuperação, e neste momento um dos temas que os investidores receiam é o da inflação. Achas que há fundamento? Boa tarde, Luís, e boa tarde a todos que nos estão a assistir. Realmente, a crise económica provocada pelo Covid-19 em 2020 levou a que os principais países implementassem medidas bastante abrangentes no sentido de tentar conter a crise económica. Estas medidas foram divididas entre medidas de estímulo direto à economia, como, por exemplo, dar dinheiro diretamente às empresas e às famílias. É o caso, por exemplo, dos layoffs que foram implementados em Portugal e noutros países também, e medidas indiretas que acabaram por se traduzir em garantias aos empréstimos que as famílias e as empresas detinham, como é o caso das medidas mais conhecidas em Portugal pelas moratórias. Nos Estados Unidos, as medidas implementadas foram mais em apoios diretos e representaram quase 25% do PIB americano, enquanto na Europa prevaleceram as medidas de garantias que referi anteriormente. Os países emergentes acabaram por ter medidas menos expressivas, dado que a folga orçamental com que partiram para esta crise também era bastante inferior aos países desenvolvidos. E estes números não contemplam, obviamente, aquele pacote que tem vindo a ser falado, a chamada bazuca europeia, que é um pacote de 750 mil milhões de euros e que se prevê que esteja implementado no segundo semestre deste ano. Como exemplo, e ao abrigo deste pacote, no caso de Portugal, nos próximos 5 anos, vamos receber cerca de 50 bilhões de euros da União Europeia, que representa quase 25% do PIB português e que certamente, sem sombra de dúvidas, irá potenciar aqui um forte dinamismo da economia portuguesa. Em termos de política monetária, os bancos centrais dos vários países e geografias também fizeram aqui políticas expansionistas no sentido de tentar dinamizar a economia. Essas medidas expansionistas e monetárias acabaram por se traduzir não só na redução da taxa de juros para mínimos históricos, mas também através de uma injeção sem precedentes nos mercados financeiros através da compra de ativos. Estas medidas permitiram não só dar aqui alguma estabilidade aos mercados financeiros, como também restabelecer a confiança dos investidores e dos vários agentes económicos. Realçar que o montante injetado no sistema financeiro em 2020 foi bastante superior a todas as outras crises que vivemos anteriormente, nomeadamente a crise de 2008, mais conhecida para a crise da Lehman ou do sistema bancário. A política monetária e a política orçamental, aliada também à descoberta da vacina para o Covid-19, no final de 2020, vai permitir certamente que os próximos anos sejam de uma forte recuperação económica. Em 2020, o mundo como um todo teve uma recessão de 3,3%, foi a pior dos últimos 100 anos. No entanto, no ano de 2021, a perspectiva que existe é que teremos aqui uma recuperação superior a 6% no mundo como um todo.
que é também a maior das últimas décadas. E não é só em 2021 que se perspectiva esta recuperação económica, nos anos seguintes, portanto 2022, 2023 e 2024, também se perspectiva uma recuperação económica bastante forte, não tão acentuada como a que vamos ter no ano de 2021. Destacar que a Europa tem não só o pior comportamento em 2020 do que, por exemplo, os Estados Unidos, mas também em 2021 cresce menos que os mercados norte-americanos. A justificação para este diferencial de comportamento económico está não só relacionadas com as medidas que foram implementadas nos Estados Unidos, que acabaram por ser bastante mais expressivas e bastante mais abrangentes, mas também pelo facto da economia europeia estar mais dependente do setor dos serviços. E todos estes confinamentos que as economias têm atravessado acabam por prejudicar essencialmente o setor dos serviços. Outro tema que tem preocupado os investidores acaba por ser a inflação. A grande questão que existe é que será que todos estes programas de estímulo económico vão provocar um nível de inflação e de subida de preços nos produtos e serviços nos próximos anos? As estimativas que existem, portanto, as estimativas que os investidores têm, é que o nível de inflação na Europa nos próximos anos deverá rondar os 1,5%, enquanto nos Estados Unidos deve-se aproximar perto dos 2%. Agora, estas medidas de estímulo económico e também dos bancos centrais vão ter aqui um efeito secundário bastante grande, nomeadamente ao nível da taxa de juros. A perspectiva que existe é que as Euribors se mantenham negativas nos próximos 10 anos e mesmo em prazos superiores a estes 10 anos, as taxas de juros não deverão ultrapassar os 0,3%, 0,4%, o que não deixa de ser um cenário bastante difícil e para quem tradicionalmente recorria, por exemplo, a depósitos a prazo para as suas poupanças. E passava-te a palavra, Luís. Obrigado, Nuno. Eu agora vou-me dirigir ao Pedro. Pedro, como vimos aqui pela explicação do Nuno, neste contexto de taxas de juro zero, a inflação a subir, ainda que de forma contida, uma pergunta que acho que todos querem saber é o que é que devem fazer as famílias? Antes de mais, muitos boas tardes a todos. Muito obrigado, Luís. Eu talvez começasse por explicar ou por fazer aqui uma reflexão do ponto onde partimos. E para perceber o que é que as famílias devem fazer ou não, qual é que é o seu ponto de partida. E o ponto de partida, julgo que é muito relevante perceber. Esta crise teve contornos muito particulares e um deles foi que, de facto, as famílias estiveram em casa e mais receosas, a consumirem muito menos, porque estiveram confinadas e, portanto, neste momento estão conseguiram taxas de poupança muitíssimo mais elevadas do que nos últimos anos. Mesmo em Portugal, que temos vindo a registrar taxas de poupança historicamente reduzidas, à volta de 7%, estamos agora com taxas de poupança de 12%. E isso reflete-se, por exemplo, em dados muito simples, como o crescimento de depósitos, por exemplo, em todo o sistema português e europeu e americano. Todos eles viram um incremento muito grande da base de depósitos, que é a poupança das famílias nesta fase de confinamento, e a grande questão agora é se essas poupanças vão para consumo ou vão para investimento. Isto num contexto em que a evolução do emprego, para todos os efeitos, numa crise sem precedentes, tem sido não tão devastadora como se esperaria. Do lado da Europa, que é a linha encarnada, a taxa de desemprego conheceu um incremento ainda que muito pouco expressivo e, de acordo com as principais estimativas, nomeadamente do FMI, vai reverter. No caso dos Estados Unidos, o incremento foi maior, porque aí as ajudas não foram ao nível das famílias, aí foram ao nível das famílias e não das empresas, como nos Estados Unidos, e, portanto, o mercado persiste a funcionar, as famílias a receberem o dinheiro e a serem recolocados em setores mais dinâmicos. Portanto, este é o ponto de partida. Se olharmos para o próximo slide, vemos também qual é que é o ponto de partida das famílias em termos de ativos financeiros. E aqui eu acho que é um dado muito curioso. Em Portugal, apenas cerca de 10% dos ativos financeiros das famílias está em produtos expostos aos mercados financeiros. Tudo o resto está exposto a produtos que têm uma taxa associada e produtos garantidos, sejam depósitos, sejam seguros financeiros, sejam instrumentos de aforro do Estado. Portanto, partimos aqui de uma situação única. Poupanças a aumentar, situação em que o grosso das nossas finanças estão a taxa zero,
e as taxas vão permanecer por muitos e bons anos a zero, pese embora uma inflação que não é zero. E, portanto, se olharmos para aquilo que nós estamos a ver e passando para as dinâmicas que estão a acontecer nos principais produtos de investimento, já se começa a ver aqui um grande dinamismo. Ou seja, no mercado de fundos, já vimos o mercado a crescer nos últimos anos, mesmo em plena pandemia, as famílias à procura de produtos que, na prática, proporcionem outro tipo de rendibilidades. Nós, aqui no banco, estamos a ver um pouco as mesmas tendências e achamos que, de facto, é esse o caminho, ou seja, a procura por soluções em produtos de gestão ativa que combinem as principais classes de ativo, como são os fundos mistos ou em formato PPR, os fundos PPR foram as classes que mais angariaram. Mas se formos ver no panorama europeu, também vemos crescimentos muito relevantes e significativos nos principais mercados de fundos da Europa. A Irlanda com crescimento quase de 2 dígitos, Portugal 8,5%, a Alemanha também 6,5%. Portanto, estamos a ver de uma base extremamente reduzida um crescimento da base de aforro muito relevante, mas parece-me que este é um princípio e há a procura por produtos mistos. E esse é para mim e para nós, de facto, um caminho muito interessante que os clientes têm necessariamente que percorrer para não ficarem, no fundo, a perder poder de compra com as poupanças, no fundo, a renderem menos do que a inflação. Obrigado, Pedro. Ficou claro. Nuno, pelas explicações que o Pedro nos deu, aqui algumas soluções e caminhos alternativos, o que é que podemos esperar deste tipo de instrumentos? O que podemos esperar? Não, o cenário que referi anteriormente, que basicamente é de um cenário nos próximos anos marcado por taxas de juros baixas ou mesmo negativas e também por níveis de inflação que deverão rondar os 1,5%, vai levar a que investidores que mantenham as suas poupanças em poupanças tradicionais ou ativos tradicionais, como é o caso dos depósitos a prazo, tenham uma desvalorização real do dinheiro a médio e longo prazo por via desta inflação. No entanto, caso se opte por diversificar as poupanças noutro tipo de produtos, como é o caso do exemplo que está representado no gráfico, a linha a preto, que é um produto que tem cerca de 70% em obrigações e cerca de 30% em ações, apesar de, obviamente, termos aqui uma volatilidade que é bastante grande ao longo dos últimos anos, a médio e longo prazo acaba por ser bastante compensador e por ter um rendimento também bastante superior a poupanças tradicionais, nomeadamente a médio e longo prazo. Apesar de muitos dos índices acionistas que todos ouvimos falar estarem perto de máximos históricos, nós acreditamos que pelo menos continuam a existir oportunidades nos mercados financeiros. Por exemplo, os setores que acabaram por ser mais penalizados no ano de 2020, como é o caso do setor energético ou do setor financeiro, acabam por ser aqueles que também estão a ser mais beneficiados ou que estão com maiores valorizações no ano de 2021. Uma vez que todo este desconfinamento que estamos a assistir, associado também às medidas de estímulo económico que referi anteriormente, acabam por privilegiar este tipo de setores. Pelo que acreditamos que uma gestão ativa das poupanças e dos produtos, apesar de estarmos aqui perto de máximos históricos, iremos conseguir criar valor e rentabilidades positivas a médio e longo prazo. E é isto. Obrigado, Nuno. Pedro, isto ficou claro aqui. Quer isto dizer que vamos ter de assumir mais riscos para registar uma valorização do nosso património? Eu acho que é uma ótima questão, Luís, que eu acho que pode-se ver o risco de outra forma, quer dizer, eu acho que o risco neste momento, dado o ponto de partida que há bocado expus, é de não fazer nada, ou seja, se nós temos a maior parte do nosso património financeiro em ativos que geram zero, o risco é de facto não ir à procura por outros ativos que nos diversifiquem e que nos potenciem aqui o incremento patrimonial. E portanto, se olharmos para, por exemplo, a realidade daquela que é, não sendo comparáveis, os rendimentos que podemos tirar, que é a linha encarnada de cima,
sob a forma de dividendo das ações, ou o rendimento que podemos tirar das obrigações, não sendo, que é a linha preta, não sendo estas realidades comparáveis, obviamente investir no capital é diferente de investir na dívida, o capital proporciona já hoje uma remuneração superior. E, portanto, parece-nos claro que o caminho tem que ser de irmos à procura de outros ativos para além de ativos tradicionais e ativos postos, no fundo, a taxas de juros. E aí as ações parecem-nos um produto absolutamente essencial numa carteira diversificada. Se olharmos para a próxima slide, em que vemos como é que as várias classes de ativo podem combinar, aquilo que nós achamos, e que faz todo sentido neste momento, é justamente isso, é a mensagem do produto misto, é aquele que é capaz de combinar as principais classes de ativo que hoje, num polo mais extremado, no fundo, de menor risco, como é os governos, estão com remunerações muito pequenas, e aqui 0,7% é porque estamos a falar aqui de governos globais. Se formos só para a zona euro, a remuneração é muito inferior. E depois no espectro oposto temos a remuneração das ações, a remuneração do imobiliário, a remuneração da dívida mais arriscada, que é a yield, e portanto aquilo que nós achamos é que faz todo o sentido dentro de veículos de gestão ativa e mistos, haver aqui no fundo um investimento de forma diversificada nestas classes que proporcionem de facto rendibilidades superiores àquelas que são as da inflação, dentro obviamente da filosofia que o Nuno Henriques há pouco desenvolveu e que provou que historicamente de facto isso entrega. E, historicamente eu diria que no longo prazo há uma máxima que as ações batem tudo, mas isso não é uma teoria, é mesmo a prática. Nos últimos 20 anos, para termos uma noção, tivemos das maiores crises da história moderna, quer dizer, já tivemos a da Lehman, a verdade foi uma crise sem precedentes, a crise das dot-coms, tivemos agora recentemente a crise do Covid, e as pessoas, e estar investido, por exemplo, nas maiores capitalizações americanas, deu uma remuneração de 7,5% ao ano. Agora é preciso, obviamente, com isto ter o prazo certo para o risco certo. E, portanto, eu acho que é essa a visão que os nossos clientes têm que ter dentro de um contexto de Covid em que o nível de dívida aumentou muito pelo mundo fora e, portanto, é natural que aquilo que nós dávamos como garantido seja menos efetivo do que foi no passado, como é o caso, por exemplo, do valor das reformas, da coparticipação da saúde e por aí fora. E, portanto, torna ainda este tema mais fundamental. Muito bem. Então, se me permitirem os dois, vou tentar aqui concluir e apontando aqui quatro pontos. Acho que ficou aqui evidente que existem aqui alguns receios, e um deles é o aumento da inflação, embora, como vimos, de forma contida e será conjuntural. O segundo é que ainda continuamos, apesar Pedro, da boa evolução que tu mostraste em Portugal e dos nossos clientes em particular, continuamos a assistir a uma elevada exposição das famílias a património com remuneração zero e, no fundo, estamos aqui a falar de património a perder valor e que ainda vemos aqui uma parte significativa destes recursos em instrumentos com remuneração zero. E um terceiro aspecto que acho que também foi bastante bem desenvolvido é que, e ficou claro que a importância, ou a elevada importância da diversificação do património para produtos financeiros, nomeadamente para produtos financeiros mistos. E por último, que é algo que nós temos todos os dias, sobretudo as equipas que estão em rede e em canal de venda, muito bem presente, é que não há uma solução igual, que seja igual para todos, não há uma solução igual para todos, pelo que cada um de nós deve tomar o risco, ou ter o apetite de risco, em função do seu próprio perfil, e que também o horizonte temporal deve ser um horizonte temporal adequado às suas necessidades e às necessidades da sua família. Dito isto, Pedro, nós já temos aqui algumas questões que eu gostaria de te colocar a ti e ao Nuno, e se calhar a primeira, Nuno, se estiveres preparado, a primeira seria para ti, e também aqui já há várias, e elas estão sempre a entrar. A primeira diz, há o risco das economias sobreaquecerem, dado o expectável aumento do consumo?
Não, realmente é uma boa questão, ou seja, creio que a questão que se prende com todas estas medidas de estímulo económico, que não só orçamentais, mas também monetárias, se vão provocar aqui um sobreaquecimento da economia, não só em termos de crescimento económico, mas eu creio que a pergunta se relaciona mais com níveis de inflação descontrolados nos próximos tempos, e sabemos que um nível de inflação descontrolado, ou acima dos 2%, pode ser bastante prejudicial para a economia. E isso aliado, obviamente, a todo este desconfinamento que estamos a viver, em que as pessoas parece que têm alguma ânsia, depois destes meses todos em casa, aqui de consumir. Eu diria que não, ou seja, é um bocadinho como a conclusão que o Luís apresentou há pouco. Acho que a inflação é um tema da conjuntura atual e não é um tema estrutural. E não é um tema estrutural, eu diria, por três razões. A primeira das razões é que realmente os temas que tiveram na base de uma inflação baixa nos últimos 20 anos vão continuar presentes nos próximos anos. E esses temas que tiveram na base de uma inflação baixa foram essencialmente dois. Foi a globalização, ou seja, hoje em dia as empresas produzem nos sítios onde são mais competitivos em termos de preço, e por outro lado a tecnologia. A tecnologia também permitiu que houvesse aqui uma redução de preços que se traduzisse depois num preço mais competitivo para o cliente final, e deste modo não criar aqui inflação na cadeia de valor. O segundo tema tem a ver com o emprego, ou seja, com o rendimento das famílias. A realidade é que toda esta questão do Covid-19 acabou por provocar desemprego. Muito desse desemprego ainda não é visível, ainda estamos aqui numa fase em que as medidas de layoff, não só em Portugal como nos outros países, estão em vigor, portanto, mas quando acabar estas medidas de layoff, é expectável que eventualmente até possa haver aqui um aumento do desemprego portanto, tudo isso acaba por levar a uma diminuição do consumo. Eu creio que estas são as principais razões que me levam a acreditar que vamos ter um crescimento económico saudável nos próximos anos, ou seja, com um nível de inflação controlado. Obrigado. Não sei se respondi à pergunta de quem a fez. Acho que sim, sobretudo à pessoa que a fez, espero que sim. Continuam, se calhar não vamos ter espaço para todas, porque continuam a entrar. Pedro, se calhar esta passaria para ti. Os produtos mistos só existem em formato de fundo? Luís, o Portugal nesse aspecto tem uma diversidade de instrumentos, e isso é uma boa pergunta, porque aquilo que nós fizemos à apologia foi de comprar produtos mistos, é o mais adequado no sentido em que combinam ações e obrigações e investem de uma forma global. Agora em Portugal e no Santander pode-se comprar um produto misto em termos de ativos sob o formato de fundo de investimento, sob o formato de seguro financeiro, que aí tem benefícios fiscais, uma fiscalidade mais reduzida ao 5º ano e ao 8º ano. E no caso o Santander tem coberturas também de vida. E em terceiro lugar pode-se comprar sob a forma de produto de reforma, que aí tem uma fiscalidade ainda mais atrativa, ou seja, no caso de produto de reforma, dentro das condições, sai-se com uma fiscalidade de 8%, no caso de um seguro financeiro, a partir do 8º ano tem-se uma taxa de imposto que corresponde a cerca de 40% da taxa de imposto normal, e o fundo de investimento sai-se a 28%. Portanto, estas três tipologias de produtos são muito interessantes combinar por vários ciclos de vida que uma pessoa tem. E, portanto, eu acho que faz sentido ter as três tipologias para os vários horizontes temporais que existem. E já agora, permita-me também referir o seguinte, Luís, que estou a ver aqui também numa série das perguntas que também estão a surgir, que além de termos vários veículos, temos tipos de produtos também que são diferenciados em função das suas políticas de investimento. Portanto, temos produtos perfilados, conservador, moderado, agressivo, mas depois temos produtos temáticos, e aqui há uma das perguntas é sobre, por exemplo, o Santander Rendimento é um produto orientado para, no fundo, ativos que gerem mais rendimento, sejam ações de altos dividendos, sejam dívida emergente, seja dívida a yield, e portanto também é um produto que era uma das perguntas que estava aqui a sair, também é adequado para, no fundo, fazer face a um ambiente
de preço um bocadinho mais elevado, uma vez que investem em produtos com remunerações implícitas superiores. Muito obrigado, Pedro. A tua resposta deu para, pelo menos aqui, abarcar 3 ou 4 perguntas que eram similares. Nuno, há aqui uma questão que me parece muito na ordem do dia, é em que medida o fim das moratórias de crédito pode influenciar os retornos futuros da economia, tanto em Portugal como no resto da Europa e no mundo? Certo. Eu diria que as moratórias de crédito, um dos temas que não sei se têm acompanhado, as pessoas têm acompanhado os resultados da banca, mas basicamente os resultados da banca no ano de 2020 acabaram por ser bastante penalizados por todas as previsões que já foram feitas em antecipação a algum incumprimento que possa haver em termos de empréstimos. Portanto, eu diria que estas moratórias de crédito, parte delas, obviamente, vão ser pagas pelo setor da banca, alguma delas por parte dos Estados, em garantias que o Estado deu, mas diria que esse cenário das moratórias do setor da banca acaba por ser já um cenário descontado neste cenário que apontámos de crescimento económico. Obviamente vão ter impactos, obviamente nos próximos meses iremos ouvir todos nós nas notícias a falar desta e da outra empresa que faliu, mas tudo isso acaba por já estar provisionado em antecipação a esse cenário que poderá acontecer. Portanto, eu diria que o impacto é marginal. Ok, obrigado, Nuno. Pedro, será para ti, e até porque há aqui várias questões sobre o mesmo ativo, no caso o imobiliário, eu pergunto-te, vai-se continuar a privilegiar o imobiliário? Vai acontecer alguma coisa de novo? É que há aqui algumas perguntas sobre o imobiliário, acho que é... Luís, aqui em Portugal há uma característica muito específica do Portugal, que é a percentagem da população que detém a casa é muito elevada. Pronto, é uma característica do mercado e, portanto, o maior ativo, eu há bocado expus aquilo que são, em termos globais, como é que estão repartidas as finanças dos portugueses por ativos financeiros, mas o maior ativo que as famílias têm é imobiliário. E, portanto, o imobiliário é um ativo interessante, historicamente tem boas rendibilidades, agora, enfim, nos últimos anos muitíssimo beneficiado com a questão em particular dos residentes não habituais e do turismo, mas eu olhando para a frente, o que eu acho que é interessante é olhar-se para o património de forma global e tentar-se procurar diversificar para outras geografias. Porque se eu tenho depósitos em Portugal, obrigações de empresas portuguesas e imobiliária em Portugal, só estou na economia portuguesa e tenho uma oportunidade realmente de entrar para outras economias. Há bocado dei o exemplo por exemplo, da americana, que foi aquela que teve maior vitalidade nos últimos 20 anos, mesmo com as crises todas, proporcionou remunerações a acionistas de 7,5% ao ano. Nos últimos 10 anos estamos a falar de 15% ao ano. E, portanto, acho que é interessante as pessoas, de facto, diversificarem por aí, são ativos líquidos, geridos de forma ativa e que nos parece a nós mais adequado do ponto de vista global daquilo que é o planeamento financeiro de cada uma das pessoas. Obrigado, Pedro. Nuno, acho que aqui, pelo menos por mais uma resposta telegráfica, estamos quase em cima da hora, mas acho que esta é uma das perguntas que se coloca. O Covid é um tema ou vai deixar de estar na agenda dos investidores? Eu creio que o Covid, ou pelo menos a avaliar pelas notícias que todos ouvimos, acho que deixará de ser um tema para os países desenvolvidos no segundo semestre deste ano. Ou seja, o que se estima é que a imunidade de grupo aconteça em julho, agosto ou eventualmente em setembro e, portanto, deixará de ser um tema estes confinamentos que todos temos vivido e que têm, como todos sabemos, prejudicado aqui o crescimento económico. Portanto, eu diria, numa resposta muito simples, Luís, vai deixar de ser tema. Ok, Nuno, obrigado. Bem, para acabarmos mesmo no nosso tempo, nos 30 minutos, dizer que o conjunto de questões que ficaram por responder, se nós tivermos essa oportunidade e seguirmos aqui o contacto, eventualmente podemos depois, com a vossa ajuda, responder a estes nossos clientes. E eu queria, mais uma vez, agradecer a participação de todos estes nossos clientes e, sobretudo, fazer aqui uma reafirmação de que o Santander vos continuará a apoiar, sobretudo através dos nossos gestores. Temos uma equipa que tem um forte conhecimento sobre estas matérias e bastante atualizada. Mais uma vez,
Muito obrigada e tudo bom para todos. Muito obrigado.